Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Jornal da Hora aqui na Rádio da Família, 92,3 FM. Quem sabe faz a hora. 7 horas, 1 minuto em Campo Grande, a capital sul-mato-grossense. Até às 8 da manhã, você fica com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Equipe de profissionais comprometidas com informação de credibilidade. Marco Antônio Marrom aqui na Central Técnica. Márcio Pena nas redes sociais e imagens. O rádio para você ver e ouvir. Produção da Rafaela Moreira e Galex Nantes, eu sou Arthur Mário e a direção-geral da Rádio da Família, do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Agora 7 horas 2 minutos, 7:02, conferindo as quentes do dia. Deputado Felipe Urro apresenta pedido de abertura da CPI da Energisa na Assembleia. Conseguiu 17 assinaturas. Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. Jogo importante para o líder Flamengo. Nesta quinta-feira, portanto, e ontem, vitória do Palmeiras 2-1. Em São Januário, fora de casa, o Verdão conquistando 3 pontos em cima do Vasco da Gama. A Agência Nacional de Petróleo faz hoje o terceiro leilão do ano e pode arrecadar mais 7 bilhões e 800 milhões. O Tribunal Federal retoma julgamento de prisão após condenação em segunda instância nesta quinta-feira. E pesquisa do Instituto Paraná aponta que 79,4% dos brasileiros apoiam a prisão após a segunda instância. Reviva Centro, obra importante em Campo Grande. A retirada de postes na 14 de julho deve ser concluída em uma semana. A proposta do Pacto Federativo, o governo apresenta e entrega ao Congresso Nacional projeto de redução de municípios no país. As cidades com população abaixo de 5 mil habitantes e que não têm autonomia financeira própria podem, se depender dos deputados e senadores, voltar a ser distritos como no passado, né? Mato Grosso do Sul tem pelo menos aí uns 5 municípios com essa possível transformação. E com o domínio da Petrobras, o leilão do pré-sal arrecadou ontem quase 70% da previsão do governo. Agora 7 horas 5 minutos. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Chegando a informação aqui no jornalismo, na manhã desta quinta-feira, o GAECO está nas ruas. O GAECO está nas ruas de Mato Grosso do Sul e também no estado de São Paulo. Foi deflagrada a operação autorizada pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul. A operação Comando Fechado vai cumprir 46 mandados e 16 mandados de busca e apreensão em cidades de Mato Grosso do Sul e também do estado de São Paulo. A assessoria de comunicação do Ministério Público diz que durante o dia a imprensa e a população terá mais informações desta operação Comando Fechado. Agora 7:06. Jornal da Hora.
Daqui a pouquinho a Bernadette Druzigan vai trazer um balanço de como foi o primeiro dia de ontem de leilões. Né, os 2 leilões que aconteceram ontem e hoje o terceiro leilão, organizado pela Agência Nacional de Petróleo. Hoje o terceiro lote do leilão pode arrecadar aí mais de 7 bilhões de reais. E o Supremo retoma julgamento de prisão após condenação em segunda instância. O Instituto Paraná fechou uma pesquisa que aponta que 79,4% dos brasileiros dizem que criminosos devem ser presos após condenação em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal pode concluir hoje, quinta-feira, o julgamento da possibilidade da execução da prisão após a condenação em segunda instância. O julgamento está num placar 4-3 a favor da prisão, mas o placar final ainda é dúvida. O mais recente levantamento, portanto, do Paraná Pesquisa, esse instituto, sobre o assunto, apontando que 79,4% dos brasileiros defendem que o Congresso aprove lei tornando praxe prisão após a segunda instância. A informação na manhã de hoje da coluna Diário do Poder, o jornalista Cláudio Humberto. Segundo o Paraná Pesquisas, apenas 14,1% dos brasileiros são contra a execução da prisão após segunda instância. Outros 6,5% disseram não ter opinião sobre o assunto. Além do retrocesso, a mudança de regra cria insegurança jurídica, com o STF invertendo sua própria decisão adotada há apenas 3 anos. O Supremo Tribunal Federal deve alegar presunção de inocência para corruptos da Lava Jato, por exemplo, e ignorá-la para condenados em tribunal do júri. Portanto, a Suprema Corte do Brasil, na decisão de alguns ministros, mudando o posicionamento para favorecer presos aí, condenados da Lava Jato, mudando o posicionamento que alguns tiveram em outros julgamentos aí há 3 anos atrás. É um dia importantíssimo hoje, na decisão a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora 7h08, 7h08. Olha, o Humberto Ferretti vai chegar daqui a pouco. Eu quero dar prioridade, Marrom, com a informação da Bernadette Druzigan sobre o leilão do pré-sal, o que foi arrecadado e a repercussão aí no dia de ontem. Sem concorrentes, Petrobras ficou com 90% da área mais cobiçada em consórcio com empresas chinesas e 100% de outra das 4 áreas colocadas à venda na Bacia de Campos. O mega leilão dos campos de exploração do pré-sal teve baixa adesão. Apenas 7 das 14 empresas convocadas compareceram. A arrecadação atingiu 70 bilhões de reais, 2/3 do valor estimado de 106,5 bilhões. Analistas internacionais do mercado de petróleo consideram o resultado frustrante gerado pelo alto valor pedido pelo governo. A Petrobras, em consórcio com as chinesas, foi a única a ofertar valor pela área de Búzios, a mais cobiçada. A segunda de maior interesse, Itapu, também ficou com a estatal. As 2 demais, Sépia e Atapu, não receberam propostas e serão oferecidas em 2020. Segundo o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, o governo deve estudar o melhor para vendê-las. Agora 7h10. Obrigado a Bernadette Druzigan. E hoje a Agência Nacional do Petróleo faz o terceiro leilão do ano. Serão ofertados 4 blocos na Bacia de Santos e 1 na Bacia de Campos. Portanto, esse leilão do pré-sal deve permitir descontingenciamentos, né, do governo, como aquele contingenciamento que houve no início do ano na área da educação. O governo já conseguiu recuperar finanças e já repassou uma parte, as universidades já tiveram recursos devolvidos, enfim, e aí vai acabando o contingenciamento em outros setores também das políticas públicas no país. Agora 7h11. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Alex Dantes, bom dia.
Bom dia ouvintes. E o tempo mudou, a chuva chegou e isso é muito bom por conta das queimadas no Pantanal e a melhora na nossa saúde por conta da umidade que estava baixa nos últimos dias. A quinta-feira vai ter possibilidade de chuva forte em todo o estado, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuvas e trovoadas. Pode ocorrer chuva forte em vários pontos do estado, principalmente nas regiões sul, central e norte. O modelo internacional de previsão do tempo indica a possibilidade de 2 períodos com chuvas significantes em Mato Grosso do Sul durante o mês de novembro. O primeiro período compreende nos dias 4 a 12 de novembro, com as condições favoráveis a pancadas de chuva com acúmulos significativos. Já o segundo período de chuva deve ocorrer entre os dias 12 a 20 de novembro, quando aumentam as estimativas para a ocorrência de chuva. Bom, para hoje, em Campo Grande, a chuva que começou na noite de ontem deve continuar nesta quinta-feira. A previsão é de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas durante todo o dia. A máxima será de 31 graus. Na região sul, o dia será de céu nublado e chuva acompanhada de trovoadas em áreas isoladas. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima será de 30 graus. Na região do Bolsão, a previsão também é de chuva a qualquer hora do dia, com máxima de 34 graus. Em Sonora, Coxim, Camapuã, Corguinha e Cidrolândia, a máxima também será de 34 graus. E em Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, a máxima será de 36 graus. Há previsão de chuva forte em todas essas cidades. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia e agora em Campo Grande está fazendo 25 graus. Obrigado, Alex Nantes. Ótima quinta-feira para você. Agora, 7h13. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Você que tá com dinheiro parado poderia estar com ele aplicado. É a promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Poupe e concorra a mais de R$1 milhão em prêmios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. Hortifruti do Produtor agora sob nova direção. Temos frutas e verduras frescas diariamente para sua família. Anexo, mercearia e açougue com carnes selecionadas. Hortifruti do Produtor, Avenida Marechal Deodoro, 1476, próximo ao Trevo, em Biruçu. Atendimento de segunda a sábado, das 7h30 às 7 da noite. E domingo, das 7h30 ao meio-dia. Hortifruti do Produtor, sempre presente na sua mesa. Rádio Hora. 92,3 FM. Campo Grande agora tem uma escola 100% cristã com programa bilíngue, o IEDUCA. Instituto Educacional Atos de Amor oferece a crianças de 4 meses a 5 anos de idade educação infantil em ambiente bilíngue, com metodologia da International School, eleito o melhor programa do Brasil e material confeccional do sistema Mackenzie de ensino. Informações 33429000 ou 331-5032. Visite o site www.ieduca.org. Ieduca, ensino para valores para eternidade. Matrículas abertas. Pensou em jeans? Pensou Alternativa Modas. Pensou Alternativa Modas. Calça jeans masculina R$25. É isso mesmo, R$25. Calça jeans feminina R$35. O melhor preço da cidade está aqui. Faça-nos uma visita e confira as nossas ofertas. Avenida Manuel da Costa Lima, 1100, no bairro Piratininga. WhatsApp 991736634. Alternativa Modas, há 12 anos atendendo a sua família. 100% gospel. Rádio Hora. Oi, amiga, tudo bem? Você já comprou seu óculos solar que estava precisando? Ai, amiga, ainda não. Tá tudo tão caro. Calma, eu tenho a solução. Na Ótica Especialista, você compra o seu óculos de grau e ganha um óculos de sol com proteção na hora. Isso mesmo, é na hora. E mais, o pagamento é facilitado e você também encontra lentes multifocais Cronos com tecnologias digitais. A lente do futuro para você. Ah, lá tem Veja a vida com outros olhos. Ótica Especialista, a ótica da família. Rua Antônio Maria Coelho, 2537. Megaton Autoescola, um novo conceito no seu processo de habilitação. Instrutores treinados, carros
que você precisa para tirar sua habilitação. Agilidade, transparência, atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua José Antônio, 1778, próxima à Igreja Universal. Conquiste sua independência. Dirija você mesmo. Venha para a Megaton. Rua José Antônio, 1778, próxima à Igreja Universal. Megaton Autoescola. Telefone 3028-6846. 3028-6846. 92 FM. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora, 7 horas e 16 minutos, o Jornal da Hora desta quinta-feira. Entrevista o engenheiro Marcelo Miglioli, do Partido Solidariedade. A sociedade sul-mato-grossense conheceu Marcelo nos últimos 5 anos aí como coordenador da campanha do atual governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Ganhou a eleição e aí assumiu a Secretaria de Infraestrutura, foi candidato ao Senado e, como empreendedor, retoma a política, se filiando, portanto, aí no Partido Solidariedade, para conversar com a população, conversar conosco nesta manhã e saber o que passa pela cabeça do Marcelo Miglioli aí, eleições 2020. Vamos conversar sobre a opinião dele sobre os temas nacionais, governo Bolsonaro, governo Reinaldo Azambuja no Mato Grosso do Sul e Campo Grande, enfim. 7h17. A obra do Reviva Campo Grande, segundo a empresa Engepar, a empreiteira que executa o serviço, está com 97% de conclusão. Drenagem, rede de esgoto, sistema de abastecimento de água, telecomunicação, rede de iluminação pública, infraestrutura para a Getran, segurança e TI, tecnologia e informação e vistoria técnica. Esses elementos todos já estão concluídos. Ao longo da obra foram mobilizados 470 trabalhadores diretos, mais 120 indiretos. O envolvimento de 178 empresas terceirizadas, foram lançados 78 mil metros de cabos, 85 mil metros de dutos, geração de 5 milhões e 400 mil de impostos. E ainda falta finalizar a etapa final, né? O paisagismo, a sinalização viária, a rede elétrica e a pavimentação da pista de rolamento de calçadas. Portanto, tem no máximo uma semana, é a previsão da empreiteira de concluir a retirada dos postes e essa modernização, portanto, da 14 de julho, né? A iluminação e toda a carga de energia distribuída pela empresa Energisa, portanto, tudo subterrâneo. É um impacto de modernidade na nossa capital morena. E a gente conversa com o Marcelo Miglioli, ele dá um bom dia quando a gente traz essa notícia, já que ele é da área do ramo, não é? Engenheiro de formação, enfim. É um prazer recebê-lo, Marcelo Miglioli. Bom dia. Bom dia, nosso amigo Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hora. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui com vocês. E eu não poderia deixar de pegar um gancho nessa sua notícia, Arthur, para fazer um comentário. É a tua área, né? A gente não faz crítica pela crítica. Agora, tem determinadas coisas que realmente a gente não pode concordar. Eu nunca vi, na minha vida profissional, nem como engenheiro, empresário da área da construção e depois como secretário de infraestrutura do Estado, uma gestão pública terceirizar a fala sobre um investimento para o empreiteiro. Normalmente, sempre foi assim, e no meu entendimento tem que ser assim. Quem fala sobre as obras públicas é o contratante, ou é o município, ou é o Estado, ou é a União. Então a gente está vendo uma inversão de valores, de responsabilidades, Arthur. Eu não concordo com esse tipo de atitude, porque uma vez que você fez um planejamento e esse planejamento não pôde ser realizado, essa obra da 14 hoje é uma obra questionada, infelizmente, pela forma como ela foi executada, trazendo um transtorno aos comerciantes daquela região, fechando muitos comércios. Mais de 1.500 na área central, né? Você terceirizar para o contratado falar pelo município, há justificativas, até sem fazer juízo de valores de certo ou errado, no meu entendimento existe uma inversão de valores. Marcelo Miglioli, esse momento Brasil, esse momento Mato Grosso do Sul, Campo Grande, ou seja, as 3 esferas, a gente viveu aí a campanha da qual você participou, foi candidato ao Senado,
E durante a sua caminhada por Campo Grande, por todos os municípios, enfim, da condição de empresário, da condição de homem público, ocupando a Secretaria de Infraestrutura, claro, você apresentou discursos, você apresentou diagnósticos, situações, como você faz esse diagnóstico agora do Reviva Campo Grande, e acompanhou, né? Vitorioso em alguns aspectos, conseguiu a reeleição do seu candidato ao governo, né? À época no PSDB, o seu partido. O segundo turno, não me recordo qual foi o seu posicionamento, Bolsonaro disputando com Haddad, enfim. E, ao mesmo tempo, surpreendentemente, você foi lançado pelo Solidariedade há poucos dias como pré-candidato a prefeito de Campo Grande. Num momento difícil para ser político, para oferecer o nome aos partidos, enfim, onde você vê esperança e ânimo para colocar seu nome à disposição de um partido aí? Ô, Arthur, eu sou um otimista convicto e eu acredito que nós temos que acreditar no nosso Brasil. E as pessoas têm toda a razão para as pessoas criticar a política e os políticos por alguma que a gente vem vendo no nosso país, mas nós temos que entender que as mudanças vêm através da política. Se nós queremos mudar o nosso país, nós temos que ter coragem de colocar nomes à disposição, projetos à disposição da população, em cima de realização de trabalho. O que me motiva a continuar nesse caminho de buscar agora um projeto para Campo Grande é exatamente a oportunidade que eu tive de fazer um trabalho no serviço público e a realização que eu consegui efetivamente entregar. Nós, enquanto secretário de Infraestrutura do Estado, conseguimos fazer realmente um trabalho pelos 79 municípios do nosso Estado, o que nos propiciou disputar uma eleição de senador e, mesmo não sendo conhecido, mesmo nunca tendo disputado uma eleição, chegarmos a quase 350 mil votos na eleição de senador, perdendo a eleição por apenas 1%. Quer dizer, fizemos uma grande disputa. E deixamos um nome. E hoje nós estamos apresentando, não uma pré-candidatura, mas um projeto para Campo Grande, exatamente por não concordarmos com as coisas e a forma como Campo Grande vem sendo administrado nos últimos anos. Interessante aquela eleição de senador, né? Se a gente se debruçar naqueles números, né? Faltou pouquíssimos votos para te chegar ao mandato. Nós tivemos o homem da justiça, promotor Sérgio Garfucci, que ganhou a eleição de senador em Campo Grande, né? É um diferencial, é aquilo que está no jornalismo há tanto tempo. Na história do Mato Grosso do Sul, uma eleição de senador independente com a eleição da senadora Soraya Tronic, na onda Bolsonaro, né? Portanto, ficou uma experiência muito grande para ti, hein, Marcelo? Ficou, Arthur. Acho que para mim e para todo mundo que disputou a eleição, mas aquela eleição acabou. E foi legítima a eleição do senador Nelson, da senadora Soraya. O voto é soberano, as pessoas naquele momento entenderam. Foram quantos mil votos que você atingiu? Eu tive 347.861 votos. E nós temos que olhar para frente. O que a gente quer discutir hoje é exatamente o projeto de Campo Grande. No Campo Grande, no nosso entendimento, tem que mudar muitas coisas. Tem coisas boas, mas tem muitas coisas a evoluir. Eu citaria a saúde, que está um caos. Nós temos realmente que entrar para dentro desse assunto da saúde. As pessoas estão morrendo por falta de exame. E muito, hein? E muito. Quer dizer, não sou eu que estou dizendo isso, é a imprensa. Até o Ministério Público, o Hospital Regional aí. O Hospital Regional tem um problema, o município tem problema. Nós temos que descentralizar a saúde em Campo Grande, criar mais polos que atendam a média complexibilidade da saúde em Campo Grande. O que é isso? A pessoa chegar num atendimento e ter a oportunidade de fazer o seu exame e dar continuidade ao seu tratamento. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sentindo essa necessidade. Nós temos que atacar isso. Nessa semana nós entrevistamos o presidente da Santa Casa, que amanhã inaugura uma unidade de oncologia, convidando a imprensa amanhã às 8h30 da manhã, doutor Isaqueu Nascimento, mesmo com a crise, conseguiu construir, portanto, a unidade que vai atender o pessoal na área da quimioterapia, né? Aproximadamente 1.500 pacientes. E duas situações, Marcelo, quando você espontaneamente... uma observação nossa, da nossa produção jornalística, de que a ambulancioterapia continua acontecendo em Campo Grande. Diariamente, no trânsito da cidade, ouvintes, a nossa equipe observa, né, as ambulâncias de todo o interior aqui em Campo Grande. Segundo aspecto, a população, segundo o IBGE, Campo Grande, um pouco mais de 800 mil habitantes, e são 1.500 inscritos no SUS da cidade de Campo Grande.
E o terceiro aspecto, e a gente pontua você fez parte do governo Reinaldo Azambuja. Nós acompanhamos, jornalismo da Rádio Hora, a época Rádio Cultura, lá em Coxim, o lançamento da Caravana da Saúde, cujo objetivo era, ao passar pelas regiões, reequipar, dar condições aos hospitais regionais para acabar a ambulancioterapia na cidade de Campo Grande, que é a capital. Parece-me que a caravana também não está cumprindo muito esse papel, Marcelo. Arthur, vamos estabelecer as responsabilidades. As pessoas têm forçado muito para mim falar do governo do estado pelo fato de eu ter feito. Não, mas isso é um fato, é a realidade. Mas em relação à gestão do primeiro mandato Reinaldo Azambuja, qualquer assunto que envolva a infraestrutura, existia um responsável, chama-se Marcelo Miglioli. Então qualquer dúvida, qualquer questionamento do que foi certo, do que foi errado em relação à infraestrutura, foi a minha pasta, foi onde eu comandei. Hoje eu quero discutir o projeto Campo Grande. Nós temos que resolver a questão de Campo Grande. E Campo Grande precisa, na minha opinião e na opinião dos profissionais, aqui está chegando um grande profissional da área, eu não sou, a gente tem que ouvir as pessoas. Então o que eu estou colocando nesse projeto nosso não é a ideia só do Marcelo, é a ideia do Marcelo e pessoas que a gente tem ouvido. O grande problema da saúde hoje em Campo Grande, Arthur, é que você não tem a média complexibilidade. O que é isso? A pessoa vai no médico, na sequência é pedido para ela, solicitado para ela uma série de exames, e esses exames não acontecem, não tem a continuidade no tratamento. E muitas coisas que poderiam ser evitadas preventivamente acabam se agravando por falta dessa sequência no atendimento das pessoas. Doutor Miquimba chegando por aqui, bom dia, médico do Pantanal, bicho pantaneiro, né? Bicho pantaneiro. Agora, ainda relembrando a entrevista com o presidente da Santa Casa, que é muito criticado, o doutor Isaqueu, e ele falava bem assim, Arthur, mas é a Santa Casa que resolve tudo. Há poucos dias, 20 mulheres grávidas chegaram à Santa Casa num só dia e tivemos que resolver problemas de parto por problema de infecção hospitalar em outros hospitais da cidade. Olha aí, Miquimba, bom dia. Bom dia, Arthur Mário, bom dia, Miglioli, é um prazer outra vez aqui, né? Mas faz tempo que ele veio, né? Campanha de senador, né? Mas uma campanha bonita, até que foi numa entrevista aqui com o então candidato a governador Reinaldo, elogiou muito o seu trabalho, a sua estruturação em todo o estado, e ele já dizia que você podia surpreender, como nós também já observamos, tinha observado isso, porque você se estruturou bem. Eu espero que nessa campanha para prefeito de Campo Grande você tenha a mesma estrutura que você fez naquela campanha para senador, né? Você se estabeleceu bem. O problema da saúde é ruim, é grave, porque são muitos aspectos aí, né? Que eu vou retificar um pouquinho. Você falou que a população é 800 mil, mas no SUS daqui de Campo Grande é 1 milhão e 500 mil. Você falou 1.500, é 1 milhão. Quer dizer, nós temos quase que o dobro. O que é isso? Quer dizer que o Estado vem tratar aqui. E fica a responsabilidade com Campo Grande. Então, por isso que eu acho que a pergunta é interessante, e você já demonstrou que está mais ou menos entendendo todo esse problema que tem a saúde, mas é difícil de resolver. E você tem um plano, você tem um estudo mais profundo? Não, doutor Miquimba, prazer estar aqui com vocês. O plano é você fazer uma gestão e um direcionamento nesse sentido. O que a gente discute com o setor da saúde, o que a gente vê hoje do problema, porque esse paciente que vem de fora, isso é um problema? Isso tem que ser resolvido a partir da questão da descentralização da saúde no Estado, da regionalização. Quando eu coloco essa posição, Arthur, não é que eu não participei de um governo, não é que eu não tenho conhecimento, é que não é uma agenda que cabe a mim discutir ela. Nós tem outras pessoas responsáveis. Como eu acabei de falar para você, quem tem que discutir a 14 de julho não é o empreiteiro contratado, é o contratante, através do prefeito, através dos seus secretários. Isso é uma questão de posição, cada um tem que responder pelos seus atos. Na questão da saúde, doutor Miquimba, o que a gente defende é que nós temos hoje em Campo Grande 3 centros de atendimentos UPAs e 73 postos de saúde. Os postos de saúde vazios e as UPAs superlotadas. Então nós temos que inverter essa posição, nós temos que aumentar esses centros de atendimento, de diagnóstico,
Por quê? Hoje, como um conveniado, quem tem um convênio, ou quem vai numa consulta particular, qual que é o procedimento? Ele vai no médico, o médico solicita os exames, você faz os exames e você retorna ao médico para que ele possa dar o prosseguimento ao atendimento. Se não tem esses exames, não tem a continuidade no atendimento. E quanto mais você demora, às vezes você agrava uma situação. Então, situações de saúde que são preventivas poderiam ser resolvidas com mais facilidade e um menor custo. O hospital, por exemplo, a urgência e emergência, ele tem que ser atendido no hospital, não tem jeito. Mas como fazer isso? Você fazendo uma gestão de recursos. Campo Grande tem para o ano que vem um orçamento na saúde de 1.292 bilhões. Isso é a previsão orçamentária para Campo Grande, para o ano de 2020. Então é você sentar com os profissionais da área, definir um planejamento de trabalho. Eu defendo muito essa questão de planejamento, você planejar as coisas e fazer com que o que foi planejado seja efetivamente cumprido. As pessoas têm o costume de iniciar e depois mudar isso no meio do caminho. Então fazer um planejamento bem pensado, mas uma vez que você vai dar início à execução desse planejamento, você seguir nessa linha. E eu acredito que com isso, resolver definitivamente o problema da saúde, nós vamos resolver? Acredito que não. A saúde, ela nunca tem fim, a solução dos seus problemas. Mas nós vamos minimizar muito e vamos evitar com que pessoas morram por falta de exames relativamente simples. É interessante a entrevista de hoje aqui, que o doutor Marcelo, o engenheiro Marcelo Miglioli. Saúde. Olha, veja que... Mas só uma observação, tá, Mário? Eu falo de saúde porque eu tenho dentro da minha casa uma pessoa que é da área da saúde, que é minha esposa, que é médica, e eu escuto muito. Está bem assessorado. Está bem assessorado. Bom, interessante que a gente já entrevistou outros pré-candidatos aí à Prefeitura de Campo Grande para 2020. Mas o Marcelo Miglioli está no entusiasmo e com conhecimento de algumas políticas públicas aí, e a gente vai retirar, né, até o final do programa, que é a opinião dele sobre uma série de assuntos com relação a 2020. Agora, o emocional dele, na motivação, está diferente de outros candidatos aí. Alguns meio em dúvida, meio capengando. Não, o Marcelo está sendo no imperativo, né? Pois é, a gente tem muitas perguntas para fazer a ele, né? A saúde, vamos ao break então, Biquimba? Vamos ao intervalo. Antes dos comerciais aqui, as dicas de finanças pessoais com o João Victor Faeda. Olá, queridos ouvintes. Vocês, com toda certeza, querem fazer o dinheiro render mais. Já pensou que você pode ganhar mais sem aumentar necessariamente o seu salário? Ou mantendo exatamente as mesmas fontes de renda? Isso é possível. Já compartilhamos aqui algumas dicas de como tornar isso uma realidade. Hoje quero te apresentar mais uma dica. Evitar comprar por impulso. O risco de comprar por impulso está exatamente em utilizar o dinheiro de forma menos produtiva. Uma compra sem pensar pode ser que estamos comprando algo que não precisamos, ou pior ainda, podemos comprar algo que nem vamos usar. Veja quantas coisas você tem em sua casa que não estão sendo usadas e foram compradas porque tinham um apelo do tipo em promoção, últimas unidades, aproveite a oportunidade e outro. Nada contra as ofertas, porém cabe a nós ter autocontrole para saber o que podemos e o que devemos comprar. Uma compra mal feita significa que estamos empregando mal o nosso dinheiro e, consequentemente, fazendo com que ele renda menos. Passe a ser mais criterioso em suas decisões de compra. Se pergunte, preciso disso? Preciso realmente? Bom, então se eu preciso, vou comprar amanhã. Esse simples exercício te protegerá de muitas compras desnecessárias. Pense nisso e até a próxima. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em... Rádio Hora. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Concorra a mais de 1 milhão em prêmios. Sorteios semanais, mensais, 3 grandes prêmios finais. E mais, com a poupança programada, você tem o dobro de chances de ganhar. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. Casa Gourmet, seu restaurante preferido, está sempre aberto de domingo a domingo para a família e para os seus amigos, em horário de almoço para um dia corrido. Nosso
Estamos te esperando na Casa Gourmet, na Avenida Rodolfo José Pinho, 1165, Itanhangá Parque. Casa Gourmet, seu restaurante preferido. Casa Gourmet, o melhor pra você. 100% gospel. Rádio Hora. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, segundo piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. Semeando valores, colhendo vencedores. Há 20 anos, o Colégio João Batista impulsiona a formação dos seus alunos com a melhor estrutura de ensino. Metodologia moderna, professores com ampla experiência. Tudo por uma educação de excelência, pautada em princípios e valores por meio de atividades científicas, culturais, esportivas e sociais. Você aprende de verdade. Nossa missão é contribuir com a formação humana que só uma instituição com DNA cristão pode oferecer. Colégio João Batista. Matrículas abertas. Vem pra cá. Colégio João Batista. Há 20 anos semeando valores, colhendo vencedores. Rua da Divisão 608 3346 1198. Este ano a Ótica Veneza completa 30 anos e quem ganha o presente é você. Basta você comprar qualquer produto e você já estará concorrendo a prêmios. Todo mês tem um sorteio incrível. Pode perder essa festa. Na Ótica Veneza, você tem atendimento de qualidade aliado ao conhecimento de nossos profissionais. As melhores marcas do mercado você encontra na Ótica Veneza. Para sua comodidade, temos estacionamento próprio. Venha você também aproveitar nossas promoções. Rua Pedro Celestino, 2007, 3384-5864. Rádio Hora. 92 FM. Os maiores gargalos no trânsito de Campo Grande estão ficando no passado. Agora é a vez das rotatórias da Joaquim Murtinho com a Ceará e Azarã, que passarão por reordenamento com nova sinalização e semáforos. E em menos de 3 anos, 176 novos ônibus começaram a circular. 500 novos abrigos de ônibus estão sendo instalados. E já começam as reformas em todos os terminais. Esse é o trabalho que move Campo Grande. AGETRAN e Prefeitura Municipal. Pensou em construir ou reformar? Flávio Materiais para Construção é o lugar certo para você que quer construir com qualidade e economia. Lá você encontra produtos para hidráulica, elétrica, tintas, telhas e muito mais, sempre com o melhor preço, entregue em toda a cidade. Faça já seu orçamento. 3346-3648, WhatsApp 99669-5888. Flávio Materiais de Construção, Rua da Divisão 792, Paraty. Siga nossas redes sociais, @Flávio Materiais de Construção. 92 FM. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas e 39 minutos, Jornal da Hora até as 8 da manhã, com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Olha a notícia de ontem no pacote, nas 6 cartas, como diz o ministro Paulo Guedes da Economia, entregues ao Congresso Nacional, cada projeto do governo protocolado e entregue a algumas instâncias do Congresso, na Câmara, no Senado, enfim, e nas comissões. Portanto, dentro do Pacto Federativo, uma proposta muito séria, na nossa opinião, no sentido de corrigir erros de políticos do passado. Olha, Minas Gerais pode ficar com aproximadamente 60% dos municípios, né, no Pacto Federativo. Rádio Guaíba de Porto Alegre, ontem acompanhei e repercuti aqui, dos 447 municípios gaúchos, 226, pela proposta do Pacto Federativo, deixam de existir. Voltarão a ser distritos. Municípios no Rio Grande do Sul ficam impressionados, municípios com 1.500, com 1.800, com 2.000 habitantes, né? Em décadas, a Rádio Guaíba fez um balanço, a partir do final do Império, 1897, o Rio Grande do Sul, de um pouco mais de, não chegava a 10 municípios, chegou atualmente a 497. Vi a lista, que brincadeira. Minas Gerais não é diferente, né? Minas pode perder mais de 200 mil municípios, nesse padrão também como no Rio Grande do Sul. Pequenas comunidades que eram distritos, enfim. No Mato Grosso do Sul é bem menos, né? Figueirão, Taquarussu, Novo Horizonte do Sul Negro correm o risco de voltarem a ser distrito. Nosso entrevistado, pré-candidato do Solidariedade a prefeito de Campo Grande, mas com uma vivência na vida pública e com formação para opinar sobre essa questão. O que você acha do pacto aí, Marcelo Miglioli?
É um assunto polêmico, né, Arthur? Porque, por um lado, realmente... A maioria não quer, né? Foi feito um exagero, sem dúvida nenhuma. O passado, né? O passado. Agora, você também não pode tratar um paciente dando uma dose amarga que você mata ele, né? Eu pergunto, quem nasceu em Rio Negro vai fazer o quê? Vai ser cidadão o quê? Existe um questionamento aí que tem uma questão social, inclusive, que tem que ser analisada. Eu penso que nós temos realmente que mudar muitas coisas no país. Esse pacto federativo é um pacto extremamente importante de redistribuição de renda e outras questões. Eu defendi isso muito quando fui candidato a senador, mas algumas questões não é tão simples assim de você jogar para a plateia e ter um resultado positivo. Esse assunto de voltar para trás e acabar com municípios efetivamente já criados, instalados, é um assunto que eu entendo que tem que ser feito um estudo muito... Nós começamos a falar em saúde, a gente viu que você está bem afiado em saúde, porque você tem uma assessoria familiar e competente em casa. A gente tem questionado muito aqui os secretários, e já questionamos outras vezes até o próprio ministro, sobre que em Campo Grande existe só na ortopedia, por exemplo, 8 mil na fila. E assim, você tem uma noção do que isso significa? E você falou que precisa ensinar o povo aí aos postos de saúde e sair da UPA. Como é que, outro dia, a imprensa mostrou os postos vazios e as UPAs cheias, as UPAs cheias. Você tem, assim, mais ou menos essa noção de tudo isso que acontece? Temos, Miquima, temos noção, porque a gente acompanhou a situação de uma gestão de Estado e, naturalmente, o município de Campo Grande dentro. E isso é uma coisa que eu me sinto muito tranquilo de dizer que a gente está muito preparado. Obviamente que ninguém faz nada sozinho, você tem que estar cercado de pessoas que conheçam as suas áreas específicas, mas a gente está preparado para enfrentar esse problema. De que forma nós temos que enfrentar esse problema? Colocando pessoas competentes na execução e fazendo um planejamento que nós queremos para a saúde, para os próximos 10, 15, 20 anos em Campo Grande. Eu defendo essa questão da descentralização através de mais unidades, mais 100, mais UPAs, para fazer essa média de compatibilidade. Essa questão da fila, do acúmulo de, como você está dando um número que é oficial, de 8 mil pessoas esperando uma cirurgia ortopédica, nós vamos ter que, para zerar essa demanda, não há outra forma a não ser através de mutirões. Mutirões que nós vamos ter que fazer através, obviamente, que você, para fazer mutirões em cirurgias mais específicas, você vai ter que fazer mutirão através dos hospitais, de equipes técnicas, de equipes médicas e hospitais. Mas é a forma que você tem de minimizar isso aí. O que nós não podemos é ficar com essa conta de que a cada dia isso aumenta. Não é um problema só de agora. A cada ano está aumentando esse número. Nós temos que estancar e diminuir esse número. Por que a filiação ao Solidariedade, Marcelo? Por conta de querer colocar um projeto para Campo Grande, Arthur. Eu disputei a eleição de Senado pelo PSDB, mas o PSDB hoje é um partido que ele não tem uma definição. Não sabe, o PSDB não sabe se vai junto com o prefeito Marcos Trade, não sabe se vai ter uma candidatura própria, e eu entendo que Campo Grande requer e cabe um projeto diferente, um projeto que enxergue o Campo Grande de uma forma maior. Nós levamos essa ideia para o Solidariedade, fomos convidados para o Solidariedade para que a gente colocasse esse projeto na rua. Tivemos o respaldo da Nacional, e junto com o Partido Solidariedade e outros partidos que nós estamos conversando, nós vamos apresentar esse projeto. Esse foi o motivo da mudança nossa de partido. Para você ir para o Solidariedade, logicamente ser candidato a prefeito, você como fazia parte da cúpula do governo, percebeu que você não tinha espaço lá para ser candidato a prefeito, não tinha nem condições de pôr seu nome à candidatura. O que há dentro do PSDB? Você saiu, o PP está pedindo a liberação da professora Rose, quer dizer, não existe assim espaço para você, para o partido, propor uma candidatura própria, e se tiver uma candidatura própria, praticamente já está definido quem será? Não, na verdade, Miquima, o PSDB não chegou nesse estágio, pelo menos até enquanto eu estava lá.
eu saí do PSDB sem o PSDB ter aberto essa discussão de quem seria o eventual candidato do partido, porque o partido ainda não definiu se vai ter ou não essa candidatura. Você só vai definir um nome depois que você definir o projeto, diferente do Solidariedade. Solidariedade já definiu que tem um projeto para Campo Grande, já tem um nome para esse projeto, tem todo o partido em prol desse projeto. O PSDB hoje ele ainda tem essa indefinição, se ele vai ou não caminhar com o prefeito Marcos. Até porque, do lado do próprio prefeito, você não vê uma manifestação, ninguém viu ainda uma fala do prefeito, o PSDB vai ter a vice junto comigo. É outra incógnita, né? É outra incógnita, então não é só o lado do PSDB. E a escolha é bem seletiva. Por exemplo, o Solidariedade também já deve ter um partido coadjuvante aí para vice. Ontem uma declaração, por exemplo, do Patriota, do deputado estadual, enfim, deixando bem claro que, por exemplo, os bolsonaristas que quiserem ir para o Patriota, ele vai fazer a seleção. Nem todos têm espaço lá, né? Ele anunciou 2 nomes, Dr. Luiz Ovan, Coronel Davi, ou seja, aqueles que são vinculados ao presidente Bolsonaro, aceito no Patriota. Aqueles que causaram muitos problemas também. A escolha está bem seletiva. Qual seria um segundo partido bem próximo aí do Solidariedade? Nós temos vários partidos que a gente pode conversar. Essa discussão está começando. O que a gente quer hoje, na verdade, Arthur, é apresentar para Campo Grande qual o projeto que o Solidariedade está trazendo para Campo Grande. Pensando num projeto para 2020. Esse é o nosso objetivo hoje. Nós não estamos preocupados em discutir quais partidos vão estar com a gente, quem vai ser o nosso vice. Com certeza, os partidos que estiverem com a gente, quem vier de vice nessa chapa, vai ser partidos que concordam com a ideia e com aquilo que nós estamos apresentando para Campo Grande. Obviamente que o partido pode somar, não existe nenhum projeto fechado, mas nós vamos apresentar uma proposta para Campo Grande. Faz tempo que Campo Grande não tem engenheiro, hein, rapaz? De prefeito, né, Miquimba? Você que relembra aquelas campanhas dos anos 60, de Campo Grande, anos 70. Campo Grande teve muitos médicos aí, né? Putinelli, médico, 8 anos. Nelson Trade, médico, também 2 mandatos. Lá atrás, Marcílio de Oliveira Lima. O doutor Marcílio, médico. Década de 60, né? Engenheiro está preparado, hein, rapaz? Agora, eu queria perguntar para o Marcelo o seguinte. Já na época do Pedroso, eu me lembro bem que se falava muito. O Pedroso era o maior prefeito de Campo Grande, porque ele entrava aqui e fazia as suas obras. Logicamente, com o aval do seu secretário de obras, ele aprendeu a conhecer bem Campo Grande e dotou Campo Grande de uma série de melhoramentos que estão aí até hoje. Você, como secretário de obra, tem uma visão do que Campo Grande precisa para desenvolver? Eu falo que assim, no ano 2000, a gente fala, quando chegar o ano 2000, Campo Grande vai ter 1 milhão de habitantes. E nós já estamos não chegou, né? 2020. 2020 e não chegou a 1 milhão de habitantes. E a estrutura para atrair, por exemplo, os investimentos para Campo Grande, que pode alavancar tudo isso, praticamente não houveram durante todo esse tempo. Campo Grande é uma cidade que sobrevive por ser capital. Você tem também assim, uma visão sobre o que pode ser feito para Campo Grande um dia alavancar melhor esse progresso? Com certeza, Miquinho. Por isso que o nosso projeto chama Pense Grande, Campo Grande. Campo Grande tem que voltar a ser a locomotiva do desenvolvimento do Pense Grande? Campo Grande. E o que é pensar grande? Campo Grande, por exemplo, não pode ficar fora da agenda dos grandes projetos de desenvolvimento do Estado. E eu cito eles. Nós temos hoje um corredor bioceânico passando por dentro de Campo Grande. Você era o secretário que... E conduzir esse assunto. Com aquele movimento nós temos uma ferrovia que está inoperante, que nós temos que revitalizar ela. Nós temos um porto seco dentro de Campo Grande, inoperante, porque você não tem 2 modais funcionando, que é o rodoviário e o ferroviário. Nós temos uma hidrovia que entrou em operação, que é a hidrovia do Rio Paraguai, que você pode fazer um intermodal atendendo Campo Grande através dos produtos da Argentina que sobe até Porto Murtinho, você põe no caminhão e traz para cá. Campo Grande tem que voltar a ser o centro de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Campo Grande parou no tempo. Nós temos que ser agente fomentador. O poder público, na minha opinião, não tem mais capacidade de resolver os problemas todos sozinho.
O que nós temos que fazer como poder público? Nós temos que cuidar das questões básicas, que é saúde, educação, segurança, e fomentar o desenvolvimento através da iniciativa privada. Chamar o setor produtivo, sentar na mesa com o setor produtivo, com as entidades organizadas, discutir os projetos e fazer aquilo que compete ao poder público. Nós temos, por exemplo, núcleos industriais em Campo Grande que estão absolutamente ultrapassados. Eu, como secretário, fui investir no núcleo industrial que fazia acho que 30 anos que ninguém se investia. Vamos discutir com o setor produtivo o que é melhor, nós vamos setorizar esses núcleos industriais, vamos trazer o mercado de tecnologia para cá, vamos fomentar o mercado de tecnologia para cá, vamos ampliar a logística local de Campo Grande. Então, agora, Campo Grande não pode apresentar um projeto, e nós não vamos fazer isso, nós vamos apresentar um projeto para Campo Grande, pensando nos próximos 20, 30 anos. Campo Grande tem olhado muito só para o umbigo. É lógico que você tem que cuidar do tapa-buraco, você tem que cuidar do recapeamento, são coisas importantes, e nós tivemos a felicidade de dar início a esse programa de recapeamento que está sendo executado aqui em Campo Grande e que tem que ser continuado. Nós vemos alguns defeitos nesse programa, mas tem que ser continuado. Mas nós também temos que pensar maior no desenvolvimento de Campo Grande, porque Campo Grande desenvolvendo, o Mato Grosso do Sul com certeza desenvolve mais ainda. E você citou uma pessoa que foi um visionário, e graças a esse visionário, por exemplo, Campo Grande hoje tem as suas saídas todas duplicadas. E eu, como secretário, tive o privilégio de complementar a visão dele, que foi fazer a única saída que não era duplicada, que era Euler de Azevedo. 7h52, pré-candidato a prefeito, engenheiro Marcelo Miglioli, conosco nesta manhã aqui no Jornal da Hora, falando de desenvolvimento. Desenvolvimento necessita de energia, de infraestrutura. E a concessionária da distribuição da energia, Energisa, sendo questionada desde o final do ano passado, abuso nos aumentos, questionamentos que ela sofre como operadora também da energia no estado de Rondônia. E o movimento Energia Cara Não começa a se mobilizar, começou há poucos dias aqui no estado, e ontem, na Assembleia Legislativa, o deputado Felipe Orro conseguiu 17 assinaturas e protocolou junto à presidência a ação, né, para instalar uma CPI e investigar a companhia Energisa aqui no Mato Grosso do Sul. O nosso Gino Rondon, ontem às 12 horas, entrevistou o deputado Felipe Orro. A gente traz a repercussão e a fala do deputado ex-prefeito da cidade de Aquidauana. Nós realmente apresentamos os requerimentos. Os que leram o requerimento foram assinando, entenderam a gravidade das denúncias, né? E nós conseguimos, na verdade, 11 assinaturas, depois mais 6 assinaram lá, totalizou 17 assinaturas e acabou tendo a maioria necessária para aprovação desse requerimento. Mas nós estávamos estudando, e todos com todo respeito a todos os parlamentares, a imprensa acompanhou, os parlamentares todos sabiam, desde fevereiro nós estávamos mexendo com essas denúncias, estávamos levantando isso para podermos fazer uma possível CPI com um embasamento legal e fato determinado, que levasse a uma prova, que levasse a uma conclusão positiva, né? Pode ser até que não, mas eu acredito que agora nós vamos conseguir, sim, essa comprovação do erro da Energisa, como já houve no passado, né? Muito bem, daí olha só, a Assembleia tentou, depois o deputado Contar, há poucos dias, uma semana ou 10 dias, recolheu somente 6 assinaturas, não atingiu o mínimo, que seriam 8. Questão de energia e desenvolvimento, a gente acompanha tantos e tantos ciclos de problema com essa concessão no estado, hein, Marcelo? Sem dúvida nenhuma. A CPI, na verdade, as pessoas têm medo da CPI no sentido de que a CPI é condenatória. Não, a CPI é para levantar as questões. Se tiver erro, tem que ser corrigido. Então, eu acho muito louvável essa atitude da CPI no sentido de levantar efetivamente. Essa questão, Arthur, você tem um contrato. O contrato é para ser cumprido. É um direito e obrigações entre as partes. O que a CPI vai fazer? Ela vai levantar dentro do contrato se eventualmente existe algum equívoco ou não na adoção das tarifas da. Agora, nós temos que pensar também, e eu conheço
bem esse assunto de energia, porque fez parte da nossa pasta, nós temos que pensar em outras alternativas de energia que são muito viáveis. Agora, a taxação da energia solar é brincadeira, né? Ela está brincando com o povo, hein? Quer dizer, é difícil, né? É difícil o Brasil, hein? Nós temos um projeto aqui, Arthur, que eu, juntamente com o secretário Jaime Verruca, ajudamos muito na licenciamento, na questão para poder participar, que é o maior projeto de energia solar do Brasil, que é aqui em Costa Rica, Chapadão. É um projeto de 2.500 hectares de placas de energia solar, que uma empresa espanhola veio para participar do leilão e na última hora foi suspendido o leilão. Ninguém entendeu por quê. Então tem alternativas de energias renováveis que nós temos que investir nisso aí, não só a nível Mato Grosso do Sul, a nível de Brasil. Muito bem, olha, finalzinho já do programa, a gente vai renovando o convite ao Marcelo, né, Miquimba? À medida que o calendário for avançando aí, é só uma pré-campanha, portanto, de prefeito de Campo Grande e até março, depois até as convenções, mês de junho, enfim, teremos muitas oportunidades. Como é que fica a agenda do engenheiro Marcelo Miglioli, diretor nacional do partido e os parlamentares? São quantas cadeiras que Solidariedade tem aqui no Estado? Solidariedade tem duas cadeiras na Assembleia Legislativa, o deputado Herculano, o deputado Lucas de Lima. Começa e bem. O vereador Pape, que é o presidente regional do partido. No interior Câmara. Tem alguma cadeira ou vice-prefeito? Tem alguns vereadores no interior, né? Tem. Prefeitura de... Miranda teve uma eleição, agora foi o Patriotas que teve uma eleição. Foi. Né? Olha, Marcelo Miglioli, agradecemos muito tua visita, tomar o café da manhã aqui com a equipe de jornalismo, né, conversando com os nossos ouvintes. Só deixá-lo bem à vontade, a sua agenda, como é que fica e como que a população participa aí desse pré-projeto seu aí. A nossa agenda é continuar apresentando esse projeto por Campo Grande. Quero agradecer a oportunidade aqui de mais uma vez estar aqui, Arthur, voltar para novos assuntos. Nós temos assuntos importantes para discutir. Na próxima, gostaria de entrar na agenda dos corredores de ônibus. Essa questão do transporte coletivo, nós vamos ter que realmente mudar o que está acontecendo em Campo Grande. Quero agradecer essa oportunidade a você, ao Dr. Miquimba, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, ao Luciano, e mandar um bom dia a todos e um abraço a toda a população de Campo Grande. A gente vai liberando então, Marcelo, né? Tem outros compromissos, a nossa direção também quer transmitir um grande abraço a ele. Assunto do dia, Supremo Tribunal Federal, né? Aquele placar favorável à condenação após julgamento na segunda instância, 4-3, mas faltam alguns votos e pode mudar. O doutor Cleiton vai ver, colaborador do nosso jornalismo, ele tem analisado esse assunto conosco, ele volta a comentar a expectativa no dia de hoje. Bom dia, Arthur Mário, bom dia, ouvintes da Rádio Hora. É sempre um prazer participar aqui do Jornal da Hora. O STF retoma hoje aí o julgamento da possibilidade ou não de prisão em segunda instância. Este que é um assunto de extrema relevância e que neste momento boa parte dos brasileiros anseiam para que seja possibilitada a prisão em segunda instância. Analisando este caso, este fato juridicamente, do ponto de vista constitucional, nós entendemos que o STF não poderá alterar o entendimento, porque a nossa Constituição é muito clara quando ela define que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de ação penal condenatória. O que isso significa? O que significa o trânsito em julgado? O trânsito em julgado nada mais é do que não caber mais nenhum tipo de recurso a nenhuma instância ou tribunal, quando o processo está encerrado. Isso é o trânsito em julgado. Então, se você faz uma alteração, se o STF faz uma alteração possibilitando a prisão em segunda instância, na verdade, o STF está infringindo um mandamento constitucional que foi estabelecido pelo Constituinte originário. Então, quando o Constituinte originário promulgou a Constituição Federal, ele simplesmente deu ao povo brasileiro a garantia de que ninguém seria preso por sentença penal condenatória sem o trânsito em julgado. Por que eu digo preso por sentença penal condenatória? Porque existe hoje no nosso regramento jurídico a possibilidade da prisão cautelar. A prisão cautelar
ela vem justamente para suprir essa necessidade de encarcerar-se alguém enquanto o processo está tramitando. Então, veja bem, se você tem um processo penal tramitando, esse processo ele ainda cabe recurso, e esta pessoa que está sendo processada, ela coloca em risco a ordem pública, ela está atrapalhando as investigações, ou pode impedir que a lei penal seja aplicada, o juiz pode decretar de plano a prisão dessa pessoa, prisão cautelar. Hoje, todo mundo ouve falar desse tipo de prisão, que é a prisão preventiva. Por este motivo, entendemos que, tratando-se de uma previsão constitucional, inserida no rol dos direitos fundamentais, como cláusula pétrea, o STF não poderá mudar o entendimento para possibilitar aí a prisão em segunda instância, sob pena de estarmos aí colocando a nossa Suprema Corte em uma supremacia até mesmo ao Constituinte originário, principalmente no sentido de alterar-se uma cláusula que é imutável. Cláusulas pétreas são imutáveis. Agora 8 horas, 1 minuto. Obrigado aí, doutor Cleiton vai ver fazendo essa análise dia D no Supremo Tribunal Federal, né? O juridiquês, ele é complicado, às vezes, até para um comunicador, e o doutor Cleiton comunica bem, ele que é especialista em direito público, direito constitucional, direito administrativo e direito tributário. Sócio do escritório Soares Oliveira vai ver. Então, obrigado, doutor Cleiton. Os ouvintes, né? Tomando conhecimento, portanto, e a pesquisa que o Diário do Poder publicou na manhã de hoje no Instituto Paraná, 79,4% da população brasileira quer, né, que continue esse placar, 4-3 favorável aos presos continuarem presos, viu, Miquimba? Mas eu acho que vai ter VAR aí, sabe? Eu acho que vai ter VAR. Esse placar aí pode ser por influência do VAR. O juridiquês do Dr. Cleiton, muito legal, faz uma análise, mas cabeça lá do ministro... Gilmar Mendes. O Melo, primo do Collor lá. Como é que a gente vai entender? E eles acham que eles são os donos, então, da nação, são os caras, eles que fizeram a lei, fizeram a Constituinte, tudinho. E eles que entendem, o resto ninguém entende. Então, não se surpreenda por qualquer coisa aí. Existem muitas elucubrações, como é que vai ser o final, porque se espera que o voto final seja do presidente, né? Porque vai empatar, pela tendência a empatar. Então vamos ver o que vai acontecer. Muitos assuntos a serem comentados, mas a Vivian Krajewski está chegando por aqui com o Bom Dia 92, às 12 horas, o Giro Rondon com o Giro Notícias. Mas olha, político, cada uma que vem aí dos políticos. Em segunda-feira, o deputado federal, o Trutz, do PSL, ele foi lá em frente à Assembleia Legislativa e enquadrou os deputados, 24 deputados, chamando eles de bundas mole. A resposta veio ontem, silenciosamente, né, Miquimba? Com respaldo jurídico, né? Nós tínhamos entrevistado o deputado Felipe Urro, já tínhamos feito um comentário do Pedro Kemp aqui. E também o deputado Contar, veio aqui, exatamente. Né? O que nos pareceu e o que chega até nós, que a proposta da CPI do deputado Contar não tinha um embasamento, né, e não tinha um fato relevante para ser trabalhado, e que não ia passar, ela ia ser rejeitada. Aí o outro grupo fez como tem que ser feito, talvez pela inexperiência do deputado Contar, apesar de ter uma boa vontade e querer defender o povo, que eu acho que está muito certo, mas tudo tem que ter embasamento, né? do embasamento. Agora, não pode um deputado federal como o deputado Trutz vir e denegrir uma imagem. Pode ser até... Desmoralizando todo mundo. Desmoralizando todo mundo. Ele não é o dono da verdade. Eu acho que ele foi infeliz. O nosso político não pode ter esse popularesco, não. Tem que ter... nível, né? Tem que ter a liturgia do cargo, né? Tem que ter a elegância do cargo. Tá bom, Miquimba, aquele abraço. A gente fala do Flamengo na semana que vem, né? Aquele abraço, Miquimba. Até a terça-feira, hein? Até a terça.
Obrigado ao ouvinte aqui do Jornal da Hora, que retorna amanhã às 7 em ponto. Continue ligados com a voz inconfundível da grande comunicadora Vivian Krajewski, Bom Dia 92. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.